Toda honra e toda glória sejam dados e tributados ao nome do Senhor Jesus. Com muita alegria saúdo a toda a igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, a nossa saudação também se estende para toda a igreja que está no culto online. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe maravilhosamente o seu povo. Nós estamos felizes por retornar à casa do Senhor. Final de semana abençoado, bem intenso. Glória a Deus. E hoje voltamos para o nosso culto tradicional, culto de doutrina. Glória a Deus, nosso culto de ensino. Que maravilha. Meus amados irmãos, nós vamos convidar a igreja para já se colocar em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, eu leio dos versículos 54 até o de número 62. Este capítulo 22 é o segundo capítulo maior do livro de Lucas. O maior capítulo de Lucas é o primeiro, tem 80 versículos, né? Mas o capítulo 22 tem 71 versículos. Eu quero ler a seção de versículos que está dos 54 ao 62. Encontre na sua Bíblia. Eu leio na tradução Almeida, revista e corrigida, a Bíblia que conduzo hoje. Glória a Deus. Então, repetindo mais uma vez o texto, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote.
E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinham dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. A igreja diz amém por esta palavra. O Senhor tem, por sua misericórdia, trazido uma palavra ao nosso coração para compartilhar com a igreja nesta noite a partir desta Santa Escritura. Meus queridos irmãos, nós agora vamos orar. São muitos os pedidos de oração que queremos apresentar, mas são mesmo muitos. Mas também agradecer. Já o pastor Zé Maria já está em casa, se recuperando, depois de vários dias internado. Bom Alfredo pede as orações pelo seu filho que está enfermo. Também, meus irmãos, quero pedir as orações pela família da irmã Dora, esposa do pastor Alex. E perda na família, né? O cunhado partiu hoje, e é aquela luta grande. Oremos pela família da irmã Dora, pastor Alex. Também já enviei meus sentimentos à família do pastor Benedito Hermes, pastor da Assembleia de Deus de Paraipaba, hoje jubilado. Sua família, o pastor Vandevaldo, que assumiu ali. O Vasconcelos congrega conosco, é evangelista, ali no Conjunto Ceará, 4ª etapa. A esposa do pastor Benedito partiu para Jesus, o sepultamento foi hoje. E meus irmãos, e assim são tantos irmãos que estão nesta luta. Continuamos orando pelo pastor Gideon Cunha, a irmã Eutímia, pela irmã Neta, essa serva do Senhor, que nós não esquecemos de apresentá-la em oração, e tantos outros pedidos. Quem mais quer ser incluído e abençoado por Deus? Toda a igreja, todo o povo de Deus. Oremos ao Senhor. Glorioso, eterno, santo e maravilhoso Deus, a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória para sempre. Eis-nos aqui na Tua presença, no santuário, neste santo lugar, a Ti consagrado, Senhor, para adoração. Nesta noite solene, Senhor, nós reverenciamos a Tua majestade santa. Eis-nos aqui, Senhor, vamos expor os nossos corações à luz da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, ó Deus, de sorte que sejamos edificados, fortalecidos, encorajados, abençoados, Senhor. Inspira os louvores, os cânticos, os músicos, cantores e cantoras na Tua casa. Senhor da glória, manifesta mais uma vez a Tua presença no meio do Teu povo, enquanto o Senhor estende as mãos para curar, ó Deus, para operar maravilhas. Senhor, são muitos dos meus irmãos que estão enfermos, outros que estão em meio às necessidades, às carências, às lutas desta vida. Que o Senhor possa alcançá-los agora, os que estão no culto presencial, no culto online, aonde estiver. Que a Tua mão poderosa, Senhor, possa operar maravilhas. Senhor, fica conosco,
Ó Deus, e que tudo esta noite coopere para a honra e glória do teu excelso nome. Nós te pedimos, te agradecemos por todas estas bênçãos, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Nós cumprimentamos a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos adorá-lo essa noite. Você está disposto a adorar, a bendizer o seu nome? Você está disposto, você está no lugar certo. Vamos cantar de início o hino de número 141 da nossa harpa cristã. Guia-me sempre, meu Senhor. Eu sempre canto como se fosse a última vez, como se eu não tivesse mais outra oportunidade, como se fosse sempre a última vez. Te louvo, Jesus, porque sei que Tu estás aqui. Sei que Tu estás aqui, Senhor. Sei que Tu estás aqui, Senhor. Onde guiar, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor. É Sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Cante. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Cante. Acho prazer em Te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o Teu querer, gozo me faz Te obedecer. Guia-me, Senhor, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor. Diga! Ele encheu do Seu amor, sentindo perto a Sua mão. Eu canto, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o Seu reino me conduz, Teu jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me, Senhor, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus essa noite. Vamos cantar a bondade de Deus. Nós temos que adorá-lo e exaltá-lo por isso todas as horas, todos os dias, todos os momentos.
Nós temos que levantar a nossa voz, a nossa mão, nós temos que nos prostrar diante dele pela sua bondade. Nós te louvamos, Senhor. Te amo, Deus. Nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Exalte a ele essa noite. Mesmo até eu me deitar, até eu me deitar, diga, eu cantarei da bondade de Deus. Nós te amamos, Senhor. Te amo, Deus. Diga, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Diga com sinceridade, mesmo quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua fidelidade não tem fim, Senhor, por isso nós te adoramos. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, Senhor, com todo o fôlego que tenho. Bondade de Deus. A voz dele é doce, sua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Seu melhor amigo, meu amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. Diga que ele é fiel, meu irmão. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, Senhor, com todo o fôlego que tenho. Nos segue, Senhor, todos os dias. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo a ti. Te dou o meu ser. Entrego tudo a ti, Senhor. Tua bondade me seguirá. Senhor, a igreja canta com toda a força, és fiel. O fôlego, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A Ele só a ti, Senhor. A Ele no céu é uma festa, os anjos cantam, 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 cantam. A Ele cante, meu irmão, diga a Ele agora. A Ele a glória.
quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, coisa especial e maravilhosa, tem intimidade com Ele. Quão insondáveis seus caminhos, Senhor, quão profundas riquezas, Senhor, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, Senhor, quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão insondáveis, Senhor. A Ele a toda glória a Ti, Senhor. A Ele a glória para sempre. Amém. A Ele a glória. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Vamos cantar mais uma vez a Ele a glória. Diga com toda força. A Ele a diga bem forte. A Ele a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, noite de culto, noite de festa, estamos na presença de Deus, já adorando o Senhor, logo mais recebendo o ensino da palavra do Senhor. E nós queremos nesta noite, com muita alegria, reconhecer a presença de todos os nossos irmãos que estão nos visitando. E eu peço que, aonde estiver um visitante, por favor, dê um sinal com a sua mão, para que a igreja possa saudar bem-vindo. Glória a Deus, algumas mãos levantadas. A igreja de Jesus está feliz pela visita, presença desses irmãos que estão nos visitando. Digamos todos com muita alegria, amém. Esta noite também, neste culto, nós temos a presença dos nossos pastores do Setorial 2. Onde estão os pastores do Setorial 2, por favor? Glória a Deus, muitos pastores. Que Deus abençoe nossos pastores, suas famílias, suas igrejas, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós queremos já também apresentar à igreja nossa programação da semana. Estamos já chegando no meio de semana e temos uma programação que segue amanhã. Na quarta-feira nós temos o nosso culto de mulheres, culto Mulheres TC, sempre na terceira quarta-feira, e sempre uma noite de festa, essa casa repleta de irmãs para adorar o Senhor. As irmãs estão convidadas, amanhã a partir das 19 horas. Na quinta-feira, a partir das 14 horas, nós temos o nosso círculo de oração. E para falar do ciclo de oração, eu abro aqui um parêntese para a gente falar da festa dos 62 anos do ciclo de oração. Nós viemos divulgando anteriormente essa festa para o dia 29, mas o nosso pastor, juntamente com o Ministério de Mulheres da igreja, transferiram essa festa para a nossa festa da EBO, o aniversário da igreja, 110 anos. É uma semana depois, né? Já na semana seguinte, dia 5 de setembro, teremos essa grande festa dos 62 anos, e essa festa estará também incluída na nossa programação da festa dos 110 anos da nossa igreja, a festa da EBO. Isso quer dizer que teremos uma semana de festa, começa segunda, terça, quarta, quinta com o ciclo de oração. À noite a festa continua nas congregações e volta no sábado com uma grande festa aqui com
plenárias pela manhã, a grande festa à noite. Essa programação logo mais será detalhada, divulgada para os irmãos, mas aqui basta esse registro para que os irmãos, as irmãs se programem. A grande festa do nosso ciclo de oração será no dia 5 de setembro, por ocasião das festividades da nossa EBO. Teremos um espaço amplo aqui, inclusive um espaço alternativo para comportar muitos irmãos e irmãs. Certamente será uma tarde abençoada, uma grande festa, em nome de Jesus. Voltando à nossa programação semanal, meus irmãos, na sexta-feira nós temos a nossa sala virtual de oração a partir das 17 horas, e no domingo a programação que a igreja já conhece, EBD a partir de 8 horas da manhã, 10 horas o nosso primeiro culto, culto matinal, e às 18 horas o nosso segundo culto. Tem sido uma bênção, 2 cultos abençoados. Todos que puderem participar, participem. Aqueles que congregam nas suas congregações, vá cultuar o Senhor na sua congregação. Deus tem uma bênção para todos nós, em nome de Jesus. Meus irmãos, já antecedendo o momento da nossa oferta, do dízimo ao Senhor, eu quero lembrar os irmãos da nossa grande mobilização de oração pelo Nordeste para Cristo. Estamos orando todos os dias. Essa mobilização começou dia 14 de agosto, se estenderá até o dia 14 de setembro, e todos os dias temos esses motivos de oração, e hoje os motivos estão aí, o estado da Paraíba, e está em todos os itens para que os irmãos possam ver. Oramos para que, agradecemos ao Senhor pela sua ajuda graciosa que Ele tem propiciado aos seus servos. Oramos pelo crescimento das atividades missionárias da igreja local, estadual, nacional e transculturais. Oramos também pelo despertamento de lideranças e famílias no preparo espiritual e discipulado de nossas crianças e adolescentes, tendo a Bíblia como base do seu crescimento. E oremos também pela salvação de muitas almas na mobilização evangelística do dia 14 de setembro. Toda a igreja, nossos grupos estão sempre, meus irmãos, lembrando os irmãos. Os ministérios específicos têm um dia da semana escalado. Aqueles irmãos que receberam o seu cartãozinho e colocaram os nomes, estão orando por essas pessoas aqui na sede. Mais de 500 irmãos pegaram esses cartões, nas congregações também. Então há uma grande mobilização de oração para que o Senhor possa salvar estas pessoas, e nós cremos que será um tempo de grande colheita de vidas para a glória do nome de Jesus. No ano passado, mais de 1000 pessoas aceitaram Jesus, e esse ano, meus irmãos, será de igual modo uma grande colheita de vidas. A igreja está orando, haverá uma grande mobilização de evangelismo, e nós seguiremos intercedendo ao Senhor por esse trabalho na nossa capital. Eu quero convidar os irmãos diáconos para se aproximarem aqui. Nós vamos orar pela oferta, orar pelos dízimos e também orar por esta grande mobilização do Nordeste para Cristo. E eu peço, por favor, a igreja se coloque de pé. Nós temos feito assim, meus irmãos, em todos os cultos, e esse momento da oração é o momento da nossa intercessão pelo Nordeste para Cristo. Todas as igrejas estão fazendo isso, mais de 200 congregações em Fortaleza, mobilizadas no mesmo coração, no mesmo sentimento. O Senhor irá realizar grandes coisas no nosso meio, meus irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Interceda ao Senhor. Se você tem já o nome da pessoa no seu cartão, apresente ela agora ao Senhor. Façamos isso com muita reverência. O Senhor irá ouvir a oração da sua igreja. Bendito Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta noite. Nós estamos na tua presença, Deus, e esta é uma hora de intercessão, Senhor, um clamor que nós levantamos como igreja. O teu povo está, Senhor, mobilizado, a tua igreja nesta cidade. Senhor, centenas, milhares de irmãos receberam os seus cartões, já colocaram o nome de alguém, estão intercedendo a Ti por estas pessoas, e nós cremos, Senhor, no poder da oração. A Tua igreja, desde os Atos dos Apóstolos, Pai, ela tem orado a Ti, e através da oração, ela tem visto o Senhor realizar grandes feitos. Tu és o mesmo Deus, o Teu Espírito Santo está entre nós, Tu és aquele que salva, Tu desejas salvar, e a Tua igreja, Senhor, está preparada, Deus, para esta mobilização, e para testemunhar uma grande colheita de vidas nessa cidade.
pessoas escravizadas, distantes de Ti, Deus, serão atraídas à cruz pelo poder do Evangelho. Nós cremos nisso, nós estamos orando por isso, estamos, Deus, jejuando por isso, porque cremos, Senhor, que as Tuas mãos estão estendidas sobre esta cidade. Esta cidade te pertence, Deus. Tu és Senhor de cada centímetro desta terra, e nós oramos, Senhor, para que a Tua mão se estenda pelos bairros, pelas ruas, Deus, do estado da Paraíba. É o estado que estamos orando hoje. Senhor, a capital João Pessoa, a liderança, os pastores. Abençoa a Tua igreja, Deus, daquele estado, para que continue havendo salvação de vidas, e uma igreja continuamente prosperando para a Tua glória, para o Teu louvor. Nós oramos agora, Senhor, pelo momento da oferta. Senhor, fazemos isso com muita gratidão. É um ato de obediência, Deus, e fazemos com alegria. Receba este ato de adoração das mãos de cada um dos Teus servos, Pai. Esta semente bendita que vem das Tuas mãos, e nós semeamos nesta terra boa, que irá frutificar, irá florescer. Obrigado por este privilégio, meu Deus. Nós Te pedimos estas coisas, Te agradecemos, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. E a igreja diga amém. Cristo é a nossa rocha inabalável. É o que nós vamos cantar agora. Cristo, Deus bendito, Verbo vivo, o Emmanuel, o Cordeiro, o Leão, o Pão vivo que desceu do céu. Deus bendito, Verbo vivo, Emmanuel, o Cordeiro, o Leão, o Cordeiro, o Leão, o Pão vivo que desceu do céu, meu Rei, rocha inabalável. Glória a Ti, Senhor. Jesus, nosso Cristo, o princípio, o Amém, o Alfa e o Ômega, sobre a morte, em glória ressurgiu ao terceiro dia. Eu sou dele. Céus e os anjos o
Senhor, em meu esconderijo. Jesus, diga, fonte, dê glória a Ele, dos reis. Glória a Deus, fonte inesgotável. Glória a Deus. Meus irmãos, fazer menção também do irmão Caleb e irmã Holanda, lá do Templo Central, Mombaça. Onde está o irmão Caleb? Muito bem, glória a Deus. Eita, faz tempo que eu não vou em Mombaça, né? Que alegria, meus irmãos. Vamos receber o irmão Caleb com muita alegria, dizendo amém. Amém. Glória a Deus. Os nossos pastores do setorial 2, faz assim com a mão para me ver. Se tem mais de 2, tem, graças a Deus. Eu tenho os irmãos entendendo que o setorial 2 só é para vir 2, né? O 1 só 1, o 4 só 4. Aí eu tenho que conferir. Glória a Jesus. Meus irmãos, que alegria. Vamos abrir a palavra do Senhor. Quem trouxe a sua Bíblia, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículos 54 até o de número 62. É um texto muito conhecido. Eu quero reprisar a leitura bíblica, visto que também alguns dos meus irmãos ainda não haviam chegado quando ela foi feita. Diz assim um texto sagrado de Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62, eu leio na tradução mais conhecida nossa, Almeida Revista e Corrigida. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Glória a Deus. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, pensando em toda essa mobilização da igreja do Senhor, principalmente nesse mês em que estamos mobilizados nessa primeira fase, orando, intercedendo para a nossa grande campanha Nordeste para Cristo, já tão tradicional, e a segunda fase, que será propriamente a mobilização, isso já dia 14 de setembro, veio ao meu coração uma palavra sobre a importância do comprometimento. E o texto que ocorreu-me para falar sobre este assunto foi o texto que nos apresenta Pedro, discípulo de Jesus. Eu quero compartilhar com a igreja sobre o comprometimento do discípulo de Jesus. Alguém que está comprometido com o Mestre. E é tão glorioso algumas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu quero compartilhar com a igreja do Senhor aqui no culto presencial e também no culto online.
Lucas, ele registra, irmãos, esse fato do comprometimento aqui com a riqueza de detalhes muito grande. Eu tomei apenas o texto de Lucas, mas nos outros evangelhos também nós temos informações detalhadas, com mais detalhes sobre este episódio. E sobre o comprometimento, é claro que nós vamos encontrar outros personagens na Bíblia que são também referências para tratarmos de um assunto como este. Mas nesse texto aqui de Lucas, nesse texto em foco, nós vamos observar, é até difícil fazer um contraste entre o comprometimento de Jesus com a causa, com a obra, com a missão que o Pai lhe confiou, e o comprometimento do seu discípulo, do Senhor Jesus, de Pedro. Porque enquanto Jesus permaneceu resolutamente comprometido com a causa, com a missão, com o reino e com o seu povo, mesmo diante da perseguição, mesmo diante do escárnio, mesmo diante de toda a opressão vindo de todos os lados, principalmente das autoridades religiosas, e até mesmo da traição de Pedro, da rejeição do seu próprio povo, Jesus estava lá firme, enquanto que Pedro acabou desertando. Embora Pedro tenha afirmado, naquela ocasião que nós bem nos lembramos, que ele nunca deixaria o mestre, que ele estava disposto até mesmo da sua própria vida, e o Senhor disse: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, como nós vemos nesse texto, negou enfaticamente o nome de Jesus, quando estava com algumas pessoas à volta de uma fogueira. Era uma noite fria, ali no pátio, no anexo da casa do sumo sacerdote, logo após Jesus ser entregue, depois daquela ocasião lá no Getsêmani, um momento tão difícil, quando o traidor chegou, entregou o mestre e o levaram preso. Nós conhecemos muito bem essa história. E naquele momento, meus irmãos, Pedro, na verdade, estava expressando a condição do seu coração, porque ele vai negar ao Senhor. O seu nível de comprometimento, eu estava meditando, já tinha esvaziado muito, se esvaziado muito, desde o jardim do Getsêmani. Já tinha se esvaziado. E quando eu digo tinha se esvaziado, esse termo esvaziado aqui, eu estou me referindo ao desinteresse, à superficialidade, à resistência, à oposição e outras coisas mais que nós vamos detalhar por ocasião do desenrolar desta mensagem. Glória a Deus. E ali naquele pátio, lá estava o Pedro, o discípulo de Jesus, como que se sentindo desamparado, enfraquecido, e ele não conseguiram manter a promessa que havia feito a Jesus. Aquela promessa que a gente encontra ali em Mateus 26 e 16, se você puder, acompanhe comigo esta palavra. Ainda que seja necessário, dizia Pedro para Jesus naquela ocasião, ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E não foi só Pedro que disse isso não. E a palavra diz assim: e todos os discípulos disseram o mesmo. Quando o nosso comprometimento se esvazia, nós passamos pelo menos por alguns estágios que Pedro passou. E eu quero compartilhar com a igreja esta mensagem e expor-se essa palavra do Senhor em 2 partes. Na primeira, falar sobre o esvaziamento do comprometimento de Pedro. E aí nós estamos em Lucas, o capítulo que nós lemos, capítulo 22, versículo 54, leu também o versículo 62. E antes de apresentar esses estágios aqui, eu acho importante falar sobre... É importante que eu fale e faça uma diferenciação
entre comprometimento e compromisso, porque apesar de serem palavras praticamente sinônimas, há uma diferença da forma como ela nos toca, diz respeito a nós. Eu acho que isso é muito importante. O compromisso é um mero cumprimento de uma obrigação ou responsabilidade. Eu fiz questão de anotar, e a mídia está aí colocando, para os irmãos que depois vão estar meditando, remoendo esta palavra, depois, quem sabe, até pregando esta palavra numa inspiração outra do Senhor. Enquanto o compromisso é um mero cumprimento de uma obrigação ou responsabilidade, o comprometimento, por sua vez, é o ato de assumir obrigações, mas por vontade própria. Como isso é interessante, meus irmãos. Com envolvimento, engajamento, ânimo e dedicação. Tem pessoas que têm compromisso, mas não é comprometido. E até afirma assim: pastor, eu tenho compromisso com a obra de Deus, mas não é comprometido com essa mesma obra. E você vai ficar maravilhado daquilo que o Senhor trouxe para os nossos corações esta noite. Porque, meus irmãos, o que diferencia o compromisso do comprometimento é o grau de dedicação. Diga assim comigo: o que diferencia o compromisso do comprometimento é o grau de dedicação. E esse grau de dedicação mostra quando a pessoa está motivada, glória a Deus, para fazer a obra do Senhor, está motivada, faz com alegria, cumpre com alegria o seu compromisso. Então, se você perceber que as atividades da sua vida, tanto aquelas atividades pessoais quanto profissionais e espirituais, estão sendo realizadas exclusivamente com base no compromisso e não no comprometimento, é o sinal de que lhe falta motivação e propósito. Nós vamos entender algumas coisas hoje aqui, meus irmãos, que tem me tocado bastante. Porque todos nós aqui, não tem nenhuma pessoa aqui que não tenha compromisso. Todos nós temos compromissos na vida, mas o comprometimento só surge quando estamos verdadeiramente envolvidos e engajados naquilo que nós fazemos. Então, nessa primeira parte eu apresento 4 estágios que revelam o esvaziamento do comprometimento de Pedro. Isso vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o tema da mensagem de hoje, o comprometimento do discípulo de Jesus. Chegou o tempo em que o Senhor requer isso de cada discípulo, comprometimento. Então, quero compartilhar sobre esses 4 estágios que revelam o esvaziamento do comprometimento de Pedro. Como foi que o comprometimento dele esvaziou? Alguém que estava disposto a beber o cálice amargo, estava disposto a ir com Jesus até o fim, as últimas consequências, e de repente esse comprometimento se esvazia. Primeiro estágio que revela o esvaziamento do comprometimento de Pedro. Veja que está bem didático. Diga assim comigo: ele passou a seguir Jesus de longe. Só esse texto já foi tema de mensagens aqui muitas vezes. Então, versículo 54 diz assim: então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, estava se referindo a Jesus, e Pedro seguia-o de longe. Nós vemos claramente nesse texto a afirmação: e Pedro seguia-o de longe. Mas não era isso, meus irmãos, que Jesus tinha em mente em Mateus 16 e 24, quando diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Pedro não tinha compromisso, meus irmãos, ainda. Glória a Deus, irmãos, isso é maravilhoso. Porque ali, naquele momento, embora que ele tivesse um compromisso, mas o comprometimento já estava se esvaziando. Isso vai se aprofundando a partir do Getsemane,
ele não resiste à aprovação. A pessoa tem compromisso, mas não está comprometido. E quando não há comprometimento, e ele vai se esvaziando, e se esvazia por causa da aprovação muitas vezes. Algumas pessoas, quando provadas, quando testadas, não passam nos testes de Deus. O comprometimento algumas vezes esvazia-se no coração de algumas pessoas. E a pessoa passa a não participar, a se afastar, a se isolar. É alguém que tem até um compromisso. E, não, mas eu tenho um compromisso com a reunião tal. Eu tenho um compromisso com o cargo tal. Mas o comprometimento está se esvaziando. Ele não coopera mais. Tem dificuldade de contribuir. Enfim, ele não se compromete. Embora tenha compromisso. Quem está entendendo, diga amém. Os crentes que têm compromisso, mas não estão comprometidos, facilmente, só basta os ventos, os vendavais da vida soprarem, eles estão recuando. Alguns desistem definitivamente. E como hoje virou moda, eles trocam de igreja, muda de ministério. Mas quem não é comprometido aqui, não se compromete ali. Como diz o provérbio popular, tartaruga onde vai leva o casco. Primeiro estágio desse esvaziamento do comprometimento de Pedro, estava de longe. Às vezes a gente encontra irmãos que o comprometimento vai esvaziando e eles vão saindo, e quando eu olho já está na última cadeira e já não está mais nos bancos, já bota uma cadeira branca lá perto da porta. Era alguém que de vez em quando apertava a nossa mão, mas agora já não aperta mais. Ele aparece esporadicamente. Na verdade, tem compromisso. Ele dá uma satisfação da reunião do ministério, dá uma satisfação de um culto de doutrina, vez por outra, e ele dá satisfação até para Deus. Não é comprometido. Ele é capaz de ficar de longe. Lá no pátio. Se a noite for fria e tiver uma fogueira, melhor. Vamos ao segundo estágio que revela o esvaziamento do comprometimento de Pedro. Seu companheirismo estava dividido. Isso é coisa, meus irmãos, da vivência diária do ministério que eu coloco aqui. Que o companheirismo vai ficando dividido. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Pedro estava ali. O texto diz que Pedro se assenta. Em outra tradução diz assim: Pedro tomou lugar entre eles. Essa questão do companheirismo dividido, meus irmãos, fala muito sobre esse esvaziamento do comprometimento. Porque os companheiros agora passam, ele começa a ficar seletivo. Parece que todos não importam mais, somente alguns. E o que é pior, às vezes, são alguns que gostam de estar perto do fogo, da fogueira, da vaidade, da proeminência, dos cargos, da posição, do falatório profano, da insatisfação. Pensa numa fogueira quente. Aí ele fica lá com eles. E o comprometimento vai esfriando. Quase não aparece. Já está no pátio. Já está no anexo. Quem está entendendo, diga amém. Quando o comprometimento começa, irmão, se esvaziar, a pessoa fica sem um propósito definido.
se sente só. Estou isolado, ninguém me vê, estou aqui, precisar de mim. Comprometimento esvaziado. Quando o crente está comprometido, não precisa fazer nenhum esforço para aparecer. Jesus disse que ninguém esconde uma cidade edificada. A graça de Deus transborda. Quando Ele vem, glória a Deus, pode ninguém notar, mas o Senhor nota. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, sabe, eu estava pensando sobre essa questão do Pedro dividido, comprometimento esvaziado, ele divide essa questão, o companheirismo estava dividido. Isso acontece muito a nível de liderança eclesiástica, eu estou falando nem de outras não. Pedro estava dividido, por exemplo, entre a apatia e o comprometimento. Estava lá, tenho um compromisso com o mestre, estou aqui. Veja o que estava acontecendo. Estava dividido entre a lealdade e a traição. Estou falando sobre comprometimento. Entre a verdade e a mentira. Porque essa é uma realidade, quando o comprometimento vai se esvaziando, de repente algumas mentiras surgem para justificar uma verdade que nunca foi dita e nem declarada. Quando o companheirismo está dividido entre o interesse comum e o seu próprio interesse, enquanto os seus interesses estavam efervescentes, as perspectivas dos seus interesses eram uma probabilidade real de serem consolidados, estavam impolutos, firmes, operantes. Mas quando a aprovação veio, o comprometimento veio esvaziando. Companheirismo dividido entre o cargo e o encargo. Tem gente que quer o cargo, almeja o cargo, mas não o encargo. As responsabilidades, a dedicação, a motivação, o interesse. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Porque não é fácil dar glória a Deus com esse tipo de mensagem. Há um terceiro estágio que revela o esvaziamento do comprometimento de Pedro. A sua fé tornou-se enganosa. E o pior que isso às vezes acontece é a pessoa não se dá conta de que está acontecendo. Versículos 56 e 57. E como certa criada, uma empregada lá da casa do sumo sacerdote, uma secretária, vendo estar sentado ao fogo, o texto do português aqui não é tão explícito como na NAA, por exemplo, ou na NVI, porque se não ler com cuidado, pensa que ele estava sentado dentro do fogo, não é? Ao redor, está bem claro, né, o português? Eu gosto de esclarecer essas coisas. E como certa criada, vendo-o assentar ao fogo, pusesse os olhos nele, olhou para ele e disse, esses também estavam com ele. Meus irmãos, quando nós em algum momento assumimos um compromisso com Cristo, nos comprometemos com Ele, há algo que nos diferencia. Sim ou não, meus irmãos? Hoje eu estava em um supermercado, ali na região que moro, e chegou uma querida pessoa, que há muito eu não via. Eu disse, Antônio Zé, há quanto tempo não nos via? Era uma prima querida de muitos anos. E ela me abraçou e nós ficamos esperando. Estávamos ali na parte de carnes esperando um corte, né, de receber ali o que a gente estava pedindo. Ela tinha chegado primeiro. Ela olhou para mim e disse, meu primo, eu estou olhando assim para ti
Dá para tu passar um pouco dessa energia aqui? Que energia? Não, eu estou vendo assim um semblante tão radiante. Eu disse, glória a Jesus. Ainda bem que eu tinha saído dessa palavra um pouquinho para ir ali. As pessoas veem, meus irmãos, esse comprometimento. As pessoas sentem. E o que é mais glorioso, almejam também tê-lo. Mas as palavras de Pedro, diante de uma criada que não representava nenhuma ameaça, demonstrou a sua fraqueza, o grau do seu comprometimento. Geralmente, irmãos, o nosso comprometimento é testado quando nós estamos sob ameaça. Sim ou não, meus irmãos? Geralmente, uma das razões muito clássicas, nosso comprometimento é testado quando estamos sob ameaça, oposição, sozinhos, rejeitados, em tribulações e as dificuldades diversas. Pedro, mesmo parecendo não estar sobre, vamos dizer assim, uma ameaça real e imediata, ele revelou a sua falta de comprometimento naquela mesma hora. Uma criada disse, olha, tu estavas com ele. Ela só disse isso, você estava com ele. E o fato de estar com ele é estar comprometido com ele. Dificilmente a gente está com Jesus sem se comprometer com ele. Não há nada mais insosso, desaguado do que estar com Jesus, do que servir a Jesus e não estar comprometido com ele, com a sua palavra. Um exemplo, são tantos exemplos bíblicos, mas há um exemplo bíblico que é clássico mesmo de comprometimento, é aquele caso de Ruth, a Moabita e Noemi. Todos os irmãos conhecem. Eu acho que devo ler esse texto, ali em Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17, quando Noemi disse, eu vou voltar para minha casa, o esposo morreu, meus filhos morreram, vocês voltem para o povo de vocês, disse as duas noras, e Ruth, a Moabita, disse assim, disse, porém, Ruth, versículo 16, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. A igreja pode me acompanhar? Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim um Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Diga para quem está ao seu lado, isso é comprometimento. Glória a Deus. Essa é uma das mais belas atitudes de comprometimento da Bíblia. São muitas, mas essa é uma das lindas, e que eu faço menção, você está se lembrando de muitas outras. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pessoas que arriscaram as suas vidas porque estavam comprometidos com Cristo. Pessoas que deram as suas próprias vidas porque estavam comprometidos com Cristo. Enfrentaram a fogueira como Policarpo enfrentou, porque estava comprometido com Cristo. Oh, glória a Deus. As feras nas arenas romanas, porque estavam comprometidos com Cristo. Quantos irmãos têm perdido grandes negócios? Quantos irmãos muitas vezes deixam de ganhar uma grande soma de dinheiro só porque está comprometido com Cristo e não pode aceitar determinadas coisas, determinados desvios, determinadas coisas que representam fraude, que envolve corrupção, sonegação. Está comprometido com Cristo. Não se vendem, não se entregam, não traem o Senhor por um prato de lentilha, vão a lugares que não devem ir, se acompanham com pessoas que não devem se acompanhar.
se utilizam de práticas que não devem ser utilizadas pelo servo e uma serva do Senhor. Você disse: eu estou comprometido com Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Essa é uma das mais belas atitudes de comprometimento, Ruth e Noemi. Mas irmãos, a hora passa rápido. Um quarto estágio que revela o esvaziamento do comprometimento de Pedro. O seu fervor tornou-se em negação. Está tão claro aí no texto, versículos 58 a 60. E pouco depois da criada dizer que ele estava com eles, não estava. Vendo o outro, disse: tu és também deles, ou seja, você é da turma de Jesus. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, porque Jesus é assim, irmão, sempre dá um tempo para o camarada digerir isso. Olha, reveja aí seu ponto, abra o jogo aí, se levante aí, aproveite a luz da fogueira e faça um culto aí, diga quem você é. Aí o Senhor deu uma hora para ele. Às vezes Jesus dá mais tempo. Pedro teve uma hora. E diz o texto, passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele. E aí ele vai mais profundo, diz: porque você é galileu também. E Pedro disse: homem, eu não sei o que dizes. E logo estando ali, o galo cantou. Jesus tinha já profetizado que isso ia acontecer. Mas no outro evangelho diz assim: e ele, com impropérios, negou que eu o conhecesse. Sabe o que é impropério? O Pedro desviou de uma vez, e falando uma porção de palavrão. A Bíblia não diz os palavrões que ele falou, mas a Bíblia diz: e Pedro, falando impropérios, negou que eu o conhecesse. Na versão NAA, Lucas 22:60 diz assim: mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. Imagine o grau de comprometimento, irmãos. Pedro negou que tivesse qualquer ligação com Jesus. Suas palavras já não revelavam apenas indiferença, mas também rejeição pelo próprio Senhor Jesus. E é interessante, meus irmãos, que ele estava ali diante de pessoas desconhecidas. Ele revela nesse texto, a gente afirma categoricamente, baixo grau de comprometimento com as suas próprias convicções, diante primeiro de uma simples criada, que não tinha nem poder para prendê-lo. Pedro demonstra que o seu fervor, e também diante dos demais, se tornou ali numa grande negação. E ele sustentou que nem o conhecia. Homem, não o conheço. Tão diferente daquele Pedro de Mateus 16:16, né? E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro se levanta: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que diferença grande. E nessa primeira parte da palavra, eu compartilho com a igreja. Acabamos de falar um pouco sobre esse esvaziamento do comprometimento de Pedro como discípulo. Mas agora, na segunda parte, eu quero compartilhar com a igreja sobre algumas lições preciosas para desenvolvermos níveis de comprometimento. Quem diz amém? Agora é mais fácil dar glória a Deus. Então vamos falar um pouco sobre isso, e eu quero compartilhar pelo menos algumas verdades sobre esses níveis, ou melhor, sobre como desenvolver níveis de comprometimento. Primeiro deles, o comprometimento começa no coração. Se a gente acompanhar um pouco Pedro, vai encontrá-lo com Jesus lá em João 21, quem se lembra? Glória a Deus. Quando depois do jantar, daquele milagre, daquela pesca maravilhosa, 153 gramas de peixe, Jesus prepara tudo e o chama: Pedro, vamos conversar.
Antes, Jesus já havia mandado um recado para ele: vão diante dos irmãos lá na Galileia, diga aos irmãos que eu já ressuscitei, e a Pedro também, diga que eu não me esqueci dele não. O Senhor já tinha mandado: Pedro, ele quer falar contigo. E ele estava esperando, e o Senhor chega, não cobra nada, não alega nada, não faz exigência de nada, simplesmente diz: Pedro, você me ama, Pedro? E Jesus começa falando ao coração. Veja João 21:15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Aí agora encontramos Pedro, veja Atos 4:32. Olha o que diz o texto: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. O comprometimento, meus irmãos, começa no coração. Diga assim comigo, toda a igreja: o comprometimento vem antes da ação. Um coração comprometido assume um compromisso com a causa, com o ideal. E o Senhor disse: Pedro, vamos falar aqui de coração para coração. E nós conhecemos aquele diálogo, e como Pedro saiu dali transformado. Pedro tinha um compromisso, e muitas vezes ele partiu para a ação. Quem não se lembra de quantas vezes Pedro parte para a ação? Eu estou indo para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue. Não, vai não. Não, o senhor não pode ir para Jerusalém. O senhor olha assim: para trás de mim, Satanás. E lá no Getsemane ele parte para a ação e pega a espada e corta a orelha do soldado. O Senhor disse: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Por que eu não posso ir? Então Pedro, ele estava sempre partindo para a ação. Algumas vezes ele fez isso, mas na hora da oposição faltou-lhe comprometimento. Na hora do embate faltou-lhe comprometimento. O compromisso emerge de o comprometimento emerge de um coração em sintonia com Deus. Isso fala de comunhão, meus irmãos. Quem lembra do comprometimento dos discípulos ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, meus irmãos? Capítulo 2, versículo 14. Começa logo no início do Pentecoste. Mas no versículo 14 de Atos 2, quando o Espírito Santo irrompe, e todos que estavam em Jerusalém ouviram sua própria língua. Oh, glória a Deus. As maravilhas do Senhor. Olha o que é que acontece com Pedro. Pedro, porém, mas aí já era alguém completamente transformado, e não era somente alguém com compromisso, mas comprometido. Porém Pedro, pondo-se em pé com os 11, o que diz o texto? Levantou a voz, partiu para a ação e disse: varões judeus, glória a Jesus. Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém. A igreja sabe até de qual é esse texto. Seja-vos, pois, isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens que não estão embriagados, como vós bem pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha o Pedro comprometido, como está diferente, meus irmãos. Que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas, cadê a igreja? Profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Velho que não é comprometido não sonha nada, irmão. É só pesadelo. E hoje nós temos uma geração de idosos na igreja que não sonham mais. Vou parando por aqui, que a idade também. Mas eu louvo a Deus que eu continuo sonhando, irmãos. Sonhando com essa nova geração de crentes da igreja.
Oh, glória a Deus. Comprometimento, a igreja diz comigo, comprometimento começa no coração. Começa no coração, meus irmãos. Se não tocar o coração, ninguém se compromete. A pessoa se apresenta, se esforça, vai à ação, corre aqui, corre acolá, e depois a gente procura, desapareceu. Mas quem está comprometido, está em ação, fazendo a obra do Senhor, evangelizando, discipulando, cooperando, servindo, seja em qual área for, é uma alegria, é algo que entusiasma, é algo que motiva, sim ou não, meus irmãos? A pessoa não está ali, não é sacrifício nenhum, é um prazer estar ali, glória a Deus, porque você está comprometido com Cristo, glória a Deus. Então, o comprometimento que começa no coração, também é um comprometimento, em segundo lugar, é mais uma verdade preciosa, ele é avaliado pela ação. A gente vai caminhando com Pedro um pouco, em Atos 4:33, depois que eles foram presos, por causa daquele evento da cura do paralítico lá, à porta do templo Formosa, e aquele discurso maravilhoso de Pedro, mais almas se agregaram, já era o número, chegava a 5.000, e os principais dos sacerdotes chegaram, toda a família do sumo sacerdote, o capitão do templo, doídos de inveja, o que estava acontecendo. E aí você encontra ali no capítulo 4, versículo de número 14, quando as autoridades reconheceram, sabe de uma coisa? Estes homens indoutos e iletrados, eles já haviam passado a noite na cadeia, por causa daquela cura, e de manhã, eles disseram, em nome de quem vocês fazem isso? E aí Pedro aproveita para expor o Evangelho, a obra redentora do Senhor Jesus, a sua ressurreição, e eles reconhecem, sabe de uma coisa? Esses homens indoutos e letrados, eles estavam com Jesus, ou seja, eles têm comprometimento com Jesus, eles estavam com Ele, andavam com Ele, permaneciam com Ele, ouviam a voz dEle, falavam com Ele, estavam em comunhão com o Senhor, pertencia a Ele. Quem está entendendo essa palavra diz amém. Então eu acredito que é uma das maneiras, pelo menos para mim eu posso dizer que é a maneira, talvez não digo a única, mas a única maneira, pelo menos real, conforme eu penso, de você medir o nível de comprometimento do discípulo, é pela ação dele. Veja o que estava acontecendo ali, depois de preso, disse, olha, nós vamos soltar vocês, mas não fale mais no nome desse homem. Olha o que é que Pedro diz, Atos 4:33, e os apóstolos davam, toda a igreja pode pedir comigo, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Comprometimento é avaliado pela ação, meu irmão. Falar é fácil, mas fazer a obra do Senhor envolve um alto preço, e o preço chama-se comprometimento. Glória a Deus. Já pensou se todos os pastores do setorial 2 estavam escalados para vir hoje, estivessem vindo? Era muita gente, mais 100 pessoas aqui. Se viesse com as esposas, dá uns 120. E eu não estou exortando os meus irmãos, não. Isso não significa que não são comprometidos. Eu estou dizendo se. O comprometimento abre as portas para o compromisso com a missão. Essa é uma terceira verdade que eu preciso falar. E aqui eu me lembro de Marcos capítulo 16, versículo 15 e também o versículo 20. Palavra de Jesus, Marcos 16 e 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E o versículo 20, como é que está escrito? E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. E a igreja diz amém? Amém.
Diga assim, levantando sua mão: uma vez comprometido, missão cumprida. Tem um provérbio popular que muita gente gosta de usar, porque tem gente que gosta de dar ordem, receber não. O provérbio popular é assim: missão dada, missão cumprida. Isso na caserna, prego batido, ponta virada. Quem já foi do exército sabe que é assim mesmo, não é não? Tem muita gente aqui, missão dada, missão cumprida, e não cumpre não. Mas acontece que quando a missão é a missão do Evangelho que Cristo nos confiou, a gente sabe que ninguém vai cumprir a missão se não estiver comprometido com o Senhor, comprometido com o Evangelho, em conhecer o Evangelho, em viver o Evangelho, em pregar o Evangelho. A missão só é cumprida quando nós estamos comprometidos com esta missão. Tem irmãos, pastor, a minha missão é distribuir folheto. Mas já pensou, meus irmãos? Eu tenho um compromisso com os Gideões, amém pelos Gideões, pela obra. Sim, e com Cristo. Eu disse isso para um irmão. Porque está com muitos meses que eu não te vejo na ceia, está com muitos meses que eu não te vejo aqui na igreja. Não, pastor, mas eu tenho um compromisso. Tem, mas não é comprometido com a obra do Senhor, com a igreja do Senhor, nem com a ceia do Senhor. Isso é incrível. Mas há uma quarta verdade quanto aos níveis de comprometimento que nós devemos desenvolver. E é claro que eu estou falando somente de algumas, são tantas. O comprometimento floresce com a demonstração de responsabilidade. E aí você vai encontrar em Atos capítulo 4, versículo 19 e 20, Atos 20, 24, 27, 1 Timóteo 4 e 16. Permita-me ler esses textos porque eles são preciosos para mostrar o comprometimento. Ele floresce com a demonstração de responsabilidade. Responsabilidade com o horário, responsabilidade na questão da assiduidade, responsabilidade com o cargo que assume, com a função que exerce, responsabilidade com a comunhão, com a casa do Senhor, com a obra do Senhor, responsabilidade com a palavra, responsabilidade com o ato devocional, responsabilidade com a oração, responsabilidade com Cristo para o enfrentamento do mundo, do pecado, da carne, para vencer e enfrentar o diabo, toda a resistência do inimigo. É muita responsabilidade, ou não é, meus irmãos? Como servos do Senhor. Porém, veja o que diz o texto, Atos 4, 19 e 20. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, eles disseram: vocês vão sair, estão livres, mas não falem mais deste nome aqui. Aí Pedro e João diz assim: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Levante a sua mão comigo e diga assim: eu estou comprometido com Cristo. Irmão, ninguém pode deixar de falar do que tem visto e ouvido. Há um comprometimento. Eu gosto também do apóstolo, Atos 20, 24 e 27. Aí o apóstolo Paulo, já se despedindo da igreja, ele diz assim: mas em nada eu tenho a minha vida preciosa, por preciosa, contanto que cumpra como, irmãos? Alegria. O comprometimento envolve isso, dedicação, alegria, prazer, engajamento. É alguém que está integrado. Olha que coisa linda. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. E aí o versículo 27, muito lindo, que diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu já preguei uma mensagem só nesse versículo,
mas nunca preguei aqui, mas lembro-me que já preguei. Eu nunca deixei, Paulo era alguém comprometido, eu nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus, a responsabilidade, e ele fala aqui daquela responsabilidade que ele tinha. Isso está muito claro no texto de Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo 4,16, a responsabilidade consigo, a responsabilidade com a doutrina, com alegria, para com toda a família, para com a evangelização, para o discipulado, era sempre com alegria que Paulo fazia a obra do Senhor. Veja como ele aconselha Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. A igreja, levante assim a mão comigo e repita essas palavras que o Espírito Santo me fez escrever aqui. Quem se compromete, assume responsabilidade. Quem está comprometido, se envolve de coração na missão. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé, os músicos já chegam aqui. Nós vamos ler todos juntos uma brevíssima conclusão. A palavra hoje é comprometimento. Glória a Deus. Essa é a palavra de ordem. Lá estava o Pedro, discípulo de Jesus. Mas depois de toda aquela provação, se descobre um homem comprometido com o Evangelho de Jesus. Alguém que a sombra dele passava, os enfermos eram curados. O encontramos dizendo nas suas epístolas tantas coisas gloriosas, dentre as quais me lembro quando ele diz na primeira epístola, capítulo 4, versículo 12: irmãos, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ele estava dizendo: olha, não deixe de se comprometer com Cristo, a prova é terrível, parece uma coisa estranha, mas não estranhe isso. Glória a Deus. E depois, em tantos e tantos outros textos, ele reafirma a sua dedicação, orienta a igreja do Senhor. Os meus irmãos, o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor, buscando quem possa tragar, ele ruge como um leão. Era o Pedro, a vida inteiramente dedicada ao Senhor. Que maravilha. Vamos ler todos juntos essa breve conclusão, toda a igreja. O comprometimento nos leva a cumprir os nossos compromissos com dedicação e alegria, mas quando o comprometimento é esvaziado de nossos compromissos, falta motivação e propósito para cumprirmos a missão que nos foi confiada. Que o Senhor nos ajude a sermos comprometidos com Ele e com a sua obra. Quem pode dizer amém e receber esta palavra? Meus irmãos, eu quero orar agora com toda a igreja. Vamos orar, meus irmãos, para que o Senhor desperte o coração, para que o Senhor reavive essa chama do interesse. Oh, glória a Deus. Levante a sua mão assim comigo para esta palavra que o Espírito Santo traz no meu coração. Senhor, vamos dizer todos juntos, bem bonito e alto: Senhor, faça um milagre na nossa disposição. Faça um milagre na disposição do teu povo. E levanta, ó Deus, um grande exército de homens e mulheres comprometidos contigo, Senhor. Diga amém para Jesus. Eu quero orar agora. Se tem alguém que quer se reconciliar, está aceitando Jesus, a hora de vir agora. Mas eu quero também
E, meus irmãos, orar por quem está enfermo. São muitos irmãos, são muitas famílias que estão passando por momentos difíceis. Orar pela família da irmã Dora, família do pastor Benedito. O luto chegou. E para que o Senhor possa consolar os corações. Meus irmãos, orar pela missionária Áurea. Temos boas notícias, ela está melhorando. Hoje já tirou a máscara de oxigênio. Já vi imagem dela sorrindo, né? Glória a Deus. É um milagre. A missionária Ayla, esse pastor Deus, é um milagre, é um milagre. E a gente orando por ela, e realmente é um milagre que está acontecendo ali na Índia. E os médicos hoje disseram que se continuar evoluindo como está, daqui a 2 dias ela já está indo para casa. Olha. Glória a Jesus. Meus irmãos, é um milagre muito grande. Oh, glória a Deus. Mas porque tem crentes comprometidos em orar. É ou não é verdade, meus irmãos? Tem causas que a gente se compromete em orar. Não é por nós não, por outras pessoas que estão comprometidos em orar. Diga, irmã Evânia. O irmão do pastor Evandro Parente também está doente. Irmãos, oremos também pelo pastor Carlos Alberto, que já foi daqui, pastor em Caponga, também está enfermo, precisa das nossas orações. Vamos levantar as mãos, eu quero fazer essa oração com toda a igreja. Nós vamos terminar louvando ao Senhor, né? Com muita alegria. Glória a Deus. Irmão Gomes, pede oração pela sua família, para Jesus curar. Pai de amor e de verdade, que alegria, Senhor, estarmos aqui na tua casa, comprometidos contigo, com a tua palavra, com a tua obra, Senhor, comprometidos, Senhor, uns com os outros, comprometidos com a palavra, com a oração, com o testemunho, com a pregação, com a evangelização, com o discipulado, comprometidos com o ensino, comprometidos, Senhor, com a família, ó Deus, comprometidos com a igreja do Senhor, comprometidos, Senhor, com a evangelização deste mundo, que jaz no maligno e em trevas. O Deus desse século reina de uma forma terrível, mas maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Pai, acende a chama em nossos corações. Ó Deus, aqueles que não têm esse comprometimento, estão à volta da fogueira. Ó Deus, os corações divididos, esvaziados, Senhor, do comprometimento real contigo, das responsabilidades, do anseio, do desejo, da alegria, do prazer, da motivação que nos impulsiona a realizar a tua obra, e não um simples compromisso ou obrigação da qual precisamos nos desincumbir. Pelo contrário, Senhor, é um prazer estar na tua casa. Certamente o salmista no Salmo 119 tem razão quando expressa cheio de júbilo: o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Nos ajude, Senhor, nessa jornada. Pai, nós queremos nesta hora apresentar os nossos irmãos que estão em meio às lutas desta vida. A família da irmã Dora, o pastor Benedito Hermes, ó Deus, a família do pastor Evandro Parente, seu mano, seu que está enfermo, e assim tantos amados irmãos doentes, a irmã Neta, pastor Gideão Cunha, o irmão Gomes pede as orações, pastor José Maria que se recupera, meu Senhor da glória. São tantos que estão em meio a conflitos, os mais diversos, as tribulações, as necessidades desta vida, mas essa igreja está comprometida a orar também pelas autoridades, que o Senhor possa ajudar-nos nesse tempo agora, Senhor, em que a nação se prepara mais uma vez para eleger, ó Deus, os representantes. Pai, que o Senhor nos ajude
a fazermos a melhor escolha. Ó Deus Santo e glorioso, que continuemos comprometidos com a Tua igreja, com a Tua palavra, com a Tua lei, com a oração e com o testemunho. Ó Deus, que exalta, que glorifica o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa toda a Tua igreja aqui presente. E a minha oração, que por fé eu faço, e quem ora comigo por fé diz amém. Amém. Antes de nós darmos a bênção apostólica, vamos cantar. Joselias, o hino é bonito. Você passou muito tempo fora, só pode cantar hino bonito. Glória a Deus. Aleluia. A trabalho pronto. A trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer. Comprometimento. Só tu poderás fazer. Olha aí. Oh, Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer. E só tu, ó crente, poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou, e o trabalho a que Jesus te chama aqui. como será feito? Sem comprometimento, sem compromisso. Cante. Oh, Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, que só tu, ó crente, poderás fazer. Zenilson, eu tenho a impressão que faltou uma estrofe, mas nós vamos ouvir um solo nesse hino. Eu disse uma para não ficar muito pesado para você. Faltaram duas, né? Enquanto você faz o solo aí, saúde pelo menos 3 pessoas e dê uma palavra de encorajamento para esse Nordeste para Cristo. Meus irmãos, o Senhor está nos chamando a um comprometimento para a gente orar lá no cartãozinho, colocar os nomes e no dia 14 anunciar o Evangelho. Olha aí, quantos há perdido, meus irmãos? Quantos que precisam, né? Glória a Deus. Proclame. Pois só tu, é só você que pode fazer isso. Oh, Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, poderás fazer. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, as palmas ficaram assim quebradas. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Esta é uma palavra, meus irmãos, de encorajamento nesse tempo de campanha do Nordeste para Cristo. Nós estamos direcionando as mensagens para esta mobilização. Isso diz respeito a mim, né, do meu cartãozinho que eu coloquei aqui dentro da carteira. Porque se eu não colocar, a gente vai esquecer. Pastor, o senhor não colocou, mas eu tenho que mostrar. Que alguns irmãos que têm só o compromisso ficam desconfiados. O pastor está inventando. Não, está aqui meu cartão. Que é para não esquecer. Glória a Jesus. Então, pastor, eu não sei que cartão é esse. Então, ao sair, ou no próximo domingo, você pega o cartãozinho
você faltar coragem de orar, enquanto um irmão comprometido mais do que você, irmão, ore pelo meu cartão, que no dia eu vou. Faça qualquer coisa, se levante, pelo amor de Deus, porque essa mobilização vai ser uma bênção, né? Vai ser uma bênção. Tem irmãos, tem uns irmãos que às vezes eles nos constrangem. Pastor Messias, pode chegando. Pastor Messias vai trazer a bênção apostólica. Chegou um irmão um dia no final do culto, num templo antigo. Ele chegou com a esposa e um casal de filhos, um adolescente e uma criança. Ele disse: pastor, eu vim aqui para o senhor orar por mim e a minha família. E aí já foi, nós vamos nos ajoelhar. Ele disse: pastor, o Senhor falou no meu coração para fazer 3 dias de jejum e consagração na parte da manhã, pelo senhor, a sua família. Irmão, fiquei tão tocado com aquilo que não aguentei. Disse: meu Deus, como é que esse povo de Deus, as crianças também, pastor, um jejum menor, mas todos nós, 3 dias, orando e jejuando pelo Senhor, o Senhor mandou. Meu Deus, é um comprometimento muito lindo, né, irmãos? E não era nem por ele, é por mim. Aquilo me tocou, eu quase que eu não consigo orar por eles, né? E dei um abraço: meu irmão, Deus te abençoe. Eu anotei o nome deles todinhos, pois nem que seja hoje à noite eu oro por vocês com o nome. E passei um bocado de dia sem me esquecer daqueles amados irmãos e eu sei que essa igreja ora por nós, ora pelo ministério, e é por isso que nós estamos em pé. Glória a Deus. Deus os abençoe. Pastor Messias. Saúdo os meus irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Recebamos a bênção. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão, a consolação, a virtude e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos os fiéis aqui presentes e a todos quantos acompanharam este culto tão maravilhoso, agora e para todos sempre. E o povo de Deus diz com alegria: amém. Amém. Meus irmãos, o Senhor vos abençoe e vos guarde. Voltem na paz do Senhor. Boa noite a todos.